Faria Lopes e Emeli Vieira Salazar. São os nossos convidados no programa Palavra Ética. Essas duas pessoas têm um passado muito parecido. Eles dedicaram a vida, e olha que nós todos aqui somos já setentões, né? Foi a dedicação de uma vida inteira na busca de um país mais solidário, de um país mais justo, onde as pessoas tivessem as mesmas oportunidades. Eles sempre militaram nos movimentos sociais, no movimento sindical, nos movimentos populares. Nós temos aqui o Antônio Faria, foi presidente do Sindicato dos Bancários, foi deputado estadual, foi preso político da ditadura militar. A Emeli trabalhou muito nas vilas e favelas de Belo Horizonte, presidente da Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte, foi presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, daqui de Minas Gerais, né? Foi também presa política da ditadura militar e uma das mulheres mais torturadas daquela época. Como nós iniciamos há pouco, nós estamos propondo aqui no programa Palavra Ética de fazer uma análise da atual situação do Brasil, levando em consideração todas as questões internacionais, né, tanto da Europa como aqui também da América do Sul. E nós temos chamado aqui as pessoas que tiveram uma experiência, um conhecimento, para que possam discutir conosco essas questões num ano que é da maior importância para nós, onde vão acontecer as eleições municipais, né? De uma certa forma, que a gente sempre tenta aqui na TV Comunitária é trabalhar a questão da formação política. Eu começaria, caros amigos, caro amigo, cara amiga, colocando para vocês uma pergunta que tem direcionado esse nosso programa. O que, na opinião de vocês, o governo brasileiro tem feito hoje que deve continuar? Alguma coisa que tem sido feito, mas que merece muito mais investimento do que está tendo? E o que é que não deve continuar de jeito nenhum? Então, eu vou dar a palavra primeiras damas. Claro. Então, primeiras damas, vamos ouvir a Emeli e depois o Faria. Eu queria ouvir vocês dois. Bom, em relação a essa questão, eu sou muito cética, sabe? Eu acho que, na verdade, hoje não tem governo nem de direita e nem de esquerda. As coisas globalizaram de tal forma que quem manda hoje é o capital, sabe? Então, todo governo hoje é refém do capital. A nossa presidente, ela tem boa vontade, é corajosa, tem feito coisas acertadas, mas pontuais, né? Mas eu acho que se não juntar as cabeças pensantes, se não mudar o sistema, eu acho que nada vai ter solução, sabe? Nem para a Grécia, nem Espanha, Estados Unidos, aqui o pessoal acha que nós estamos acima, né, de qualquer turbulência. Não estamos, não. Todo mundo está no mesmo barco hoje. Até porque todo governante tem que fazer cara boa sobre a política que está adotando, né? Então, o olhar crítico de pessoas como vocês, lideranças incontestes, na minha opinião, né? Pessoas que sempre batalharam dentro e fora dos partidos políticos, dentro e fora das organizações clandestinas, né? Então, eu acho que essa opinião é muito importante. Bom, Faria, dentro do que a Emeli colocou, você concorda com ela e eu entendi assim o recado, né? Então, nada vale a pena, o que nós vamos fazer nesse meio tempo? Eu também estou de acordo com a Emeli, mas eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Como diz o Fernando Pessoa. Mas a análise que ela faz é perfeita. Quer dizer, nós vivemos hoje num mundo globalizado em que o poder de decisão do presidente ou do primeiro-ministro de algum país,
ele está muito mais vinculado à situação globalizada de um domínio do capitalismo internacional do que qualquer outra coisa. Eu posso dizer, a Dilma tem boa vontade? Acredito que sim. Eu acredito na má vontade dela. Agora, eu estava comentando, até antes do programa, um livro que saiu do Alain Touraine, que é um sociólogo francês, um escritor famosíssimo, recentíssimo, e já sobre a eleição na França, que a grande oposição que existe no mundo hoje não é mais, como no tempo de Marx, a posição do capital contra o trabalho, do patrão contra o empregado. Hoje, quem é o patrão? Quem é o capital? Hoje é o capital financeiro que não tem cara, não tem nome. É o pessoal que vive da especulação, que domina a economia internacional e que impõe o domínio do lucro. Este tipo de capitalismo só trabalha para produzir mais lucros. Então, a grande oposição, segundo Touraine, hoje, e eu estou de acordo com isso, é entre esse capitalismo financeiro e os direitos humanos, que hoje é um conceito muito mais amplo, que é da sobrevivência do ser humano dentro de uma situação de desigualdade, porque o capitalismo, para o lucro, muda a cabeça das pessoas, cria necessidades que não existem e coisas para serem vendidas, porque vender dá lucro. Então, essa sociedade consumista terrível que nós temos hoje, ela só beneficia aqueles que querem da venda o lucro. Então, a análise da deveria é perfeita. Quer dizer, como romper isso? Aí é um problema que nós vamos ter que discutir. Sim, pois é, porque eu estou pensando aqui, enquanto vocês estão falando, se tem condição de países como o Brasil e alguns outros que nós pudéssemos levantar aqui, bom, nós não podemos dizer que o Brasil teria uma direção capitalista, ou estaria dentro desse critério. Tem gente até que já me falou que o que está acontecendo no mundo hoje faz parte de um plano arquitetado onde Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e tem mais um que seriam os grandes, pretenderiam, né? Os artífices. Os grandes dominadores do mundo, eles que teriam a proposta e salve-se quem puder, não interessa o destino de ninguém, né? Dentro dessa análise que você fez aí, Faria, você vê que existe essa previsão de uma hecatombe tão sinistra? Não, o Touraine diz o seguinte: ou nós deixamos as coisas andarem para assim, para acabar, quer dizer, porque esse tipo de civilização que nos impõe é também uma civilização contra o meio ambiente, né? Ela caminha para a destruição da Terra. Não da Terra, para a destruição nossa. Porque a Terra vai continuar. A Terra não tem nada com isso. Os bens são finitos. Essas pessoas dizem, vamos salvar a Terra. Nada, vamos nos salvar. Né? Vamos salvar o ser humano. Esse tipo de governo, de orientação, de civilização do lucro, nos leva para o final. É claro que também isso não vai vir com a eleição, né, Caia? Essa eleição municipal que nós teremos esse ano, ela do ponto de vista político, tem uma importância muito relativa, porque ela é importante para armar a eleição de daqui a 2 anos, que vai eleger o presidente da República, que detém, o Poder Público Federal detém 70% do orçamento. Os municípios, todos somados, têm cerca de, 10%, 10, 15%, se tanto. A grande eleição é depois. Essa eleição agora é um arranjo para outra eleição. Por isso que se fazem os acordos que estão sendo feitos. Essas alianças desiguais. Acordos que interessam para aquela eleição. O Brasil está todo estarrecido vendo que o Lula malufou. Por quê? Porque o Lula é adepto do Maluf, ou porque o Maluf gosta do Lula.
ou porque por trás disso existe alguma ideia? Nenhuma ideia, só o poder. Então isso é uma coisa terrível que nós estamos vivendo hoje. Não será através dos partidos políticos que ficaram todos iguais. Não tem nenhum partido diferente dos outros. Por quê? Porque aqueles que disseram que eram diferentes, ao chegar ao poder, ficaram todos iguaizinhos. Então, são sócios no exercício do poder, na maioria dos casos, no interesse deles próprios, não no interesse do povo. É triste dizer isso, mas é verdade. Sim. Nós temos que, né, eu pedi para a gente discutir sobre a realidade. A realidade está aí. É triste a realidade, né, nossa. Não tem. Mas eu acho muito grave tudo isso, e a gente vê aqui e ali, toda hora aparecem os sinais destas possibilidades mesmo, né? E eu perguntaria a vocês, pelo que vocês estão colocando aí, me parece muito claro, né? De um lado, então, como é que eu diria? O agente financeiro, o poder financeiro, e do outro lado, a grande maioria das populações do mundo inteiro. Citando aí o torrente, seja lá que outra informação, existe alguma... Vocês enxergam alguma possibilidade, alguma forma de resistência ou de organização? Como é que vai ser esse negócio? Claro, eu, pelo menos, sou uma pessoa da esperança. Eu acredito, senão eu nem estaria aqui, eu estava fazendo outra coisa, né? E esperança sempre tem. Principalmente para... Eu que sou cristã, né? Acredito verdadeiramente que o homem tem condições de sair dessa. Por isso que a pastoral, ela trabalha basicamente com a educação para os direitos humanos. E eu acho que a saída é por aí, sabe? À medida que as populações se empoderem, sabe? Que sabe que ela tem direito, que ela não tem que ficar, como o Faria estava falando aí, que é só produzir para o outro consumir e criar lixo, né? O que faz é, quanto mais produz, todo dia esses iPod, PAD, esse monte de coisa, todo eletrônico, e a propaganda que ele tem que comprar, é mais lixo que está sendo produzido, né? Tudo descartável. Na medida que houver educação, que o pessoal começar a entender, a resistência vem do povo. Eu acredito, eu tenho fé. Sabe? Pois é, nós vamos ter que dar um breve intervalo, rapidinho. Nós voltamos em 1 minuto, continuando essa discussão. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Nós estamos conversando hoje, aqui no programa Palavra Ética, com o Antônio Faria Lopes e a Emeli Vieira Salazar. São duas pessoas que têm a vida toda dedicada ao trabalho de formação política, de militância política, e que já pagaram um preço alto por pela sua convicção, pelo seu ideal. Nós estávamos conversando aqui, Faria e Emeli,
sobre as novas condições que estão dadas aí. Uma crise quase que global, né? Da qual vocês colocaram que é muito difícil que um país tenha condição de, né, achar uma saída sem levar em consideração. Eu queria continuar essa discussão, que nós conversamos aqui um pouquinho no intervalo, lembrando do problema da experiência que tem tido os países do Oriente Médio, do Oriente, né? E pegando principalmente o Egito, né? Tem a impressão que foi uma experiência mais completa, não sei, vocês. Eu queria ver com vocês, o que vocês acharam? Isso aí é uma nova forma de organização? Vai representar uma possibilidade de saída? Como é que vocês veem isso? Faria, acho que agora nós vamos começar com você. Tá bom. Não, o exemplo do Egito é uma coisa fantástica. Muito resumidamente, um ditador ferocíssimo, 30 anos no poder, o povo se organiza sem nenhum partido, através da internet, através do telefone celular, e sem grandes lideranças, e derruba o ditador. Para onde vai o Egito? Esse é outro problema. Vai para o lado do capitalismo internacional, do poderio financeiro, vai para o lado de uma ditadura islamita, não sabemos. O fato concreto é que esta mobilização faz com que o povo do Egito seja diferente do povo do Egito que se submeteu a isso. Na verdade, cara, nós estamos voltando lá na primeira palavra, caminhando para uma espécie de destruição que nós podemos antever. Todo mundo aqui em Belo Horizonte reclama do trânsito, mas não é só aqui. Lá em Florestal, na minha terra, já está começando a estar um monte de carro. E não é uma coisa nova. Há 30 anos atrás, o Inácio de Loyola Brandão escreveu um livro chamado-se Não Verás País Nenhum. 30 anos. Uhum. Ele prevê o que ele chama no livro do notável engarrafamento. Um belo dia, os carros param porque não tem espaço para andar. E não existe mais carro. Porque os carros ocuparam todo o espaço que tinha. No Brasil são milhares e milhares e milhares de carros cada dia. Eles ocupam o espaço. E o lixo que isso vai produzir? O que vai ser disso aí? É claro que por trás desse negócio tem uma indústria poderosíssima. Tem quem está faturando. A poderosíssima indústria automobilística, mas a tecnologia, o avanço da tecnologia já deve ter solução para isso. Eu acho até que nós vamos voar. Não vamos ter dificuldade. Um par de asas. Mas alguém me mandou um e-mail antes de ontem. Eu não tive tempo ainda de abrir o anexo para poder ver toda a mensagem, né? Mas diz que é uma experiência que está tendo na China, que é feito um ovo, que o carro voa. Pois é, mas veja... Aí a trombada vai ser no ar. Você mencionou a China, é uma grande novidade no mundo. Quer dizer, sempre foi. A população tem uma população e hoje aderiu ao sistema da produção, né? Numa coisa que é até ruim do ponto de vista de como usam os trabalhadores, mas é uma realidade. Está aí. E que vai ter que mudar, porque que vai ter que mudar é tudo de uma vez. Não adianta, nós não vamos eleger um presidente da República que muda o Brasil. O Brasil não muda se o mundo não mudar. Né? Hoje, agora, a partir também dessa conversa nossa, acrescenta mais né, um ingrediente aí, é pensar exatamente isso, como eu acho que o Brasil também tem que começar, ele não muda se o mundo não mudar, mas o mundo também não muda se em cada espaço nós não começarmos essa mudança. Como, por exemplo, nós citamos aqui as últimas experiências do Oriente. Às vezes eu fico pensando, trabalhando muito com essas ideias que nós temos que conversar aqui na TV. Eu estou conversando só semanalmente, mas tem gente que tem que conversar até cotidianamente, né? Eu acho que o Brasil conseguiu mobilizar a opinião pública. Não estou falando todo mundo, né? Muita coisa tem que
ir separando cada coisa disso que eu estou falando. Mas tem uma mobilidade, uma mobilização interessante em torno da questão do meio ambiente. Eu acho que aconteceu isso, das pessoas serem tocadas. Você vê, eu vejo muito isso, as pessoas querendo fazer alguma coisa, não sabendo como, né? Exatamente. E nós tivemos essa demonstração da sociedade, né, do povo lá no Rio de Janeiro agora, quase que numa conversa ao contrário do que as autoridades estavam tendo bem perto dali. E eu tenho muito mais facilidade hoje de conversar sobre a questão ambiental, né? Até mesmo pensando numa formação, com todas as letras maiúsculas, numa formação política, porque para mim as coisas não estão separadas, mas na cabeça da maioria das pessoas está separado. Uma coisa é você discutir a questão ambiental e outra coisa é aquele negócio que eles não suportam mais, que é ver você vir falar de política, né? Como é que vocês veem essa política questão? E eleição, né? Política, eleição, né? Agora é a vez da Emeli. Vamos, Emeli. Tá. A questão ambiental, realmente, ela toca todo mundo, sabe? É muito mais fácil mesmo, porque todo mundo sabe do valor da água, do ar que ele respira, das doenças que vêm, das alergias que o pessoal tem, sabe? A questão ambiental é mais fácil. Todo mundo vê, participa, você tem ganchos para trabalhar a questão ambiental. O negócio do lixo, todo mundo vê quando chove, as inundações, um monte de garrafa PET que entope as coisas todas. Então, ele se sente envolvido. Então, é mais fácil trabalhar a questão política a partir da questão ambiental. Quer dizer, sejamos verdes. A economia verde. Tá. E aí é que eu volto a falar nos grupos de trabalho que eu faço em periferia, eu pego esses ganchos todos, porque eu acredito que se cada um, o mundo é composto de pessoas, se cada um fizesse a sua parte, se cada um não jogasse aquele copo plástico fora, se cada um fechasse a torneira, isso já ajuda muito. Ele se educa, ele educa a família dele, e nos cursos que nós damos, principalmente para lideranças, a gente tenta replicar isso. E a questão, como foi falada aí do Egito, os meios de comunicação, e nós já estamos conseguindo aqui algumas mobilizações através da internet, de reuniões, manifestações, só pela internet. Então a tecnologia, eu sou assim meio avessa, sabe, sou bem antiga, reconheço o valor da tecnologia bem usado, que o pessoal usa mal, né? É igual o celular. Faria vir falando, meu celular é virtual, né? Porque eu uso pouco. O celular é um grande instrumento, mas para você usar, mas tem gente com ele na orelha o dia inteiro conversando. Igual eu vim no ônibus ontem, a moça, desde a hora que pegou ela, no celular, batendo um papo, sabe? Eu fico doente com isso, sabe? Então, nós temos uma tecnologia que, bem usada, ela vai ajudar, como tem ajudado na mobilização, na educação do povo. Nós vamos ter que saber usar melhor a tecnologia. Como eu falei, eu acredito que tem jeito mesmo. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha, estou fazendo a sua, vamos replicar isso. O negócio do lixo até, eu quero voltar um pouco nisso. Com tudo isso que nós falamos do interesse do povo, o Brasil é um dos países mais atrasados no problema da coleta e do posicionamento final do lixo. Hoje tem a tal coleta seletiva. Vocês têm ideia de, em Belo Horizonte, que se fala muito em coleta seletiva, quanto que isso significa? 2, 3% do lixo produzido quantidade aqui, de só. lixo. O poder público não tem nenhum interesse nisso. Ele põe tudo lá no aterro sanitário, contrata uma empresa, paga horrores por isso, e as cooperativas de catadores que existem por aí estão tentando crescer, etc. Mas é muito pouco. No estado de Minas, mais de 400 municípios nem aterro sanitário, é lixão, onde as crianças disputam com os urubus as coisas do lixo. O poder público quase nenhum interesse.
mas agora está obrigado. Tem uma lei federal que decreta o fim dos lixões em 2014. É uma lei de 2010. Minas, até do ponto de vista legal, está na frente, porque fez uma lei em 2009. Vamos ver se agora Se funciona. se o lixo vai entrar na agenda política e se o povo realmente vai ter condição de pressionar a eleição dos prefeitos agora, de vereadores, de governadores, tendo em vista o problema ambiental que, na minha opinião, começa pela coisa mais próxima, o lixo, que hoje, além dessa coisa da coleta seletiva, é uma atividade econômica. Não somente para essas empresas que cobram caríssimo por prestar o serviço, mas porque do lixo pode fazer muitas outras coisas, inclusive energia. E tem muita gente vivendo disso. É verdade. Eu sei que vai faltar tempo para a gente discutir isso, mas eu quero pelo menos lançar aqui a minha preocupação e ver se vocês concordam ou não. Eu fiquei muito atordoada com o que aconteceu no Paraguai. Quer dizer, um presidente, foi eleito pelo povo, senão ele não teria tomado posse, né? E em 48 horas ele é deposto pelo Congresso, né? Sem nenhuma reação popular no começo. Eu queria colocar a preocupação aqui exatamente isso. Se a moda pega, nós estamos perdidos na América Latina. Será que nós vamos presenciar um outro período? Vez? Outra vez? Porque nós sabemos que Cuba não agrada aos donos aí do capital financeiro, que nós tentamos aqui já alinhavar, né? A Venezuela, idem. A Argentina, idem. Quer dizer, o que vai acontecer com esse nosso continente? Vocês têm algum medo disso? Eu Se temo, não representar sim. nada, tudo bem, ué. Que bom, eu vou... Não, claro que eu acho que a gente tem que estar atento, porque, como nós já falamos aqui, o mundo agora todo mundo está no mesmo barco. Eu não posso ficar alheia o que acontece com o vizinho paraguai, não, né? Eu não Mas é porque pensando, eu não acho que o Paraguai ia tomar a decisão, o que se chama lá, que na nossa época podia ser direita, a gente podia falar, que é outra coisa hoje, é só por causa da urgência que nós vamos. Mas assim, quem deixou, ou quem mandou o Paraguai fazer isso lá? E ele está sozinho nessa história? O Lugo inventou uma nova expressão que eu não conhecia. Ele disse que foi vítima de um golpe parlamentar. Nós aqui fomos vítimas de um golpe militar. Com as metralhadoras, com a violência. Lá os senadores se reuniram e você está fora, né? Exato. Ele chama isso de golpe parlamentar e está instituindo um governo paralelo. E foi para o jurídico, lá para a Suprema Corte, sei lá como é que chama, lá, e que abençoou o golpe parlamentar. Né? Vamos ver o que vai acontecer. É claro que é ruim, né? Todo o desrespeito à vontade popular, além do mais, a eleição lá está próxima. Daqui a menos de um ano teria eleição. Para que esse golpe parlamentar? Tem as velhas histórias do imperialismo yankee, né, que era assim que falava antigamente. Não acredito muito nisso, mas tem interesses. Isso não é por gostar ou não gostar do Fernando Lugo. Pois é, infelizmente, vocês viram que eu só joguei mais farofa no ventilador, né? Lenha na fogueira, que seja. Mas nós vamos ter que continuar discutindo esse tema com outras pessoas, em outras entrevistas, sem dispensar o Faria e a Emeli de participarem aqui de outras entrevistas como essa. Queria agradecer demais a vocês por terem acolhido o nosso convite, né? E agradecer principalmente a vocês, todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho. Até a próxima semana, se Deus quiser.